Graça e paz, Deus o abençoe nesse dia. Eu sou o pastor Luciano e quero deixar uma palavra ao seu coração. Nós temos muito que agradecer a Deus por sua provisão, por seu cuidado. E de uma forma especial hoje eu quero trazer uma palavra. Essa palavra está baseada no livro de Miqueias. E Miqueias tem algo a falar ao seu coração hoje. Tem algo a dilatar no seu coração. Diz a palavra de Deus que depois dele ter terminado de expor a sua carta, o seu livro, ele então faz uma aplicação final e ele vai falar sobre Deus, sobre quem Deus é. Comparado a todos os deuses, entre aspas, que os homens buscavam, adoravam, e ele olha para o caráter de Deus, para a sua bondade, fidelidade, misericórdia, e chega à conclusão de que não há Deus como o Deus de Israel. E é isso que nós precisamos a cada instante pensar, porque muitos deuses, entre aspas, estão concorrendo em nosso coração. Muitas são as nossas atrações por aquilo que toma o lugar de Deus. Eu não falo apenas em postura religiosa, de ter um Deus diferente do Deus de Israel. O Deus desse século, Paulo vai dizer, que é uma designação para o diabo, que se disfarça em outras divindades para roubar a adoração que é devida a Deus somente. Mas quando a gente pensa também naquilo que rouba a adoração que é exclusiva a Deus, aquilo que passa a ser fonte de devoção de nossa parte, a gente começa a ver que nossa vida está fora de foco. E Miqueias, ele faz essa comparação. Quem é comparável a ti? Olha o que está aqui no versículo 17 ao versículo 20, aliás, do 18 ao 20. Ele lança logo uma pergunta. Quem é comparável a ti, Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Quem é comparável a ti, Senhor? É essa a pergunta. E quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus, a gente vai dando o lugar que Deus merece em nossa vida. A gente sabe pela experiência e pela palavra de Deus que ninguém é comparável a Deus. Principalmente quando a gente começa a experimentar o caráter de Deus sendo manifesto em direção a nós, em favor de nós. Quando isso acontece, nós conhecemos a Deus e, por comparação, a gente vai ver que ninguém é comparável a Deus, nem o melhor homem da face da terra, nem a melhor mulher da face da terra. Ninguém é comparável a Deus, porque Deus é grandioso e tudo que Ele faz é bom, é belo, é extraordinário. E Miqueias compreendeu isso. E ele vai colocar alguns pontos de comparação que são importantes para quem serve ao Deus verdadeiro. Quando você começa a usar essas medidas e pensar na possibilidade de um antagonista para Deus, um opositor para Deus, você vai ver que não existe ninguém. E isso acalenta o nosso coração, porque a gente sabe que serve a um Deus que, além de ser único, verdadeiro, é um Deus incomparável. No argumento que Miqueias faz, depois de ter dito que ninguém é comparável, ele faz essa pergunta: quem é comparável a ti, Senhor?
já sabendo a resposta. Ele não está fazendo uma pergunta filosófica, ele está fazendo uma pergunta retórica. Ele não tem dúvida no seu coração, ao contrário, ele tem certeza. E para afirmar a sua certeza, ele faz uma pergunta que causa aquele silêncio por parte de quem faz e por parte de quem ouve. Quem é comparável a ti, Senhor? Dessa forma, a gente pode afirmar que ninguém é comparável a Deus. Ninguém. Ninguém que já existiu, ninguém que vai existir é comparável a Deus. E por que ninguém é comparável a Deus? Porque ninguém perdoa como Ele perdoa. Ninguém. Nós, seres humanos, nós temos essa propensão a perdoar de lábios, a sempre reservar uma palavra de perdão, mas no coração a gente não trata e fica ali raiz de amargura, fica ali ressentimento, fica a lembrança de algo que nós fomos alvo, de uma dor sentida, e a gente não perdoa. E isso fica por anos nos nossos corações, às vezes, e a gente não percebe que esse tipo de atitude faz mal para a gente. Então Deus, ele é um Deus que ele não fica no discurso teórico, nos lábios, eu te perdoo, ele vai para a ação. A grande marca dessa capacidade de perdoar, que é comum, inerente a Deus, e ninguém perdoa como Deus perdoa, é o fato dele ter perdoado quem não pediu perdão para ele. Somos nós. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nenhuma afeição de nossa parte para com Deus. Não havia nenhum reconhecimento das nossas mazelas e imperfeições. E Deus morre por nós. Em Cristo Jesus, Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus que inicia o processo da reconciliação. E ele faz isso não para amigos, mas para inimigos. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós estávamos ainda em rebelião contra Ele. Esse perdão que Deus dá não é um perdão proforme, é um perdão que vem das suas entranhas mais profundas. Por isso que eu digo que ninguém perdoa como Deus perdoa, e por isso Ele é incomparável. A grande dificuldade do ser humano é acreditar no perdão de Deus. E sabe por que muita gente tem dificuldade de acreditar que Deus perdoou o seu pecado, o meu pecado? É porque nós temos uma lógica. Se fosse comigo, eu não perdoaria. Então a gente parte da medida humana e pensa que Deus é o humano e vai agir como nós humanos. Não, Deus é completamente diferente de nós. Nós não perdoamos, nós endurecemos o nosso coração, mas Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados e perdoa a quem não merece. Por isso que é graça, por isso que é misericórdia. Ninguém perdoa como Deus perdoa. Por isso que Ele é único, diferente. Você então precisa acreditar no perdão de Deus. Você precisa chegar a Ele quebrantado, humilhado, colocar a sua imperfeição, o seu pecado, e Ele vai te perdoar. E vai te perdoar de uma forma que você nunca imaginou. Ele vai te remir, Ele vai propiciar o seu pecado, e Ele vai trazer quitação plena. Isso é fundamental, você acreditar nisso. Porque Deus é incomparável. E por ser incomparável, ninguém perdoa como Ele perdoa. Essa é a primeira afirmação que o profeta faz. Ele diz assim: quem é comparável a ti, Senhor, que perdoa o pecado e esquece a transgressão? Depois ele vai fazer um segundo argumento. Ele vai dizer que ninguém é comparável a Deus porque ninguém se ira como Deus se ira.
E aí tem um aspecto positivo, porque nós precisamos aprender a diferenciar a ira de Deus da ira humana. A ira de Deus é uma ira justa, é uma ira perfeita, a ira humana é uma ira injusta e fundamentada no orgulho e no pecado. Quando a gente ouve que Deus se ira, a gente pensa como medida nós mesmos. E a nossa ira é sempre uma ira que ultrapassa os limites. Irar não é pecado. Paulo vai dizer, citando o Velho Testamento, irai-vos e não pequeis, mostrando que é uma possibilidade você irar e chegar a um limite e aquele limite não ser ultrapassado e, portanto, a sua ira é apenas uma expressão da sua humanidade, das suas emoções, como uma válvula de escape. E essa ira, ela revela uma indignação por uma injustiça cometida, por você se sentir avultado e injuriado, e você expressa isso de uma forma que vem da ira. Mas Deus nunca, ele peca quando ira. Nós, na maioria das vezes, nós pecamos quando nos iramos. Deus não. E outro detalhe da ira de Deus é que a ira de Deus não permanece para sempre. Deus não fica alimentando a ira ao ponto daquilo virar no coração de Deus, entre aspas, uma panela de ácido, daquilo que envenena quem tem. A Bíblia vai dizer que Deus é um Deus que, quando ele se ira, ele também sabe dizer: ira, chegou o seu fim. Diz a palavra de Deus: tu que não permaneces irado para sempre. Deus é incomparável, ninguém se compara a Deus, porque Deus é um Deus que não fica irado para sempre. Nós podemos nos aproximar dele quando nos arrependemos e receber o seu perdão. Nós podemos ser restaurados por ele. Essa é uma marca muito importante. Tem muita gente que pensa em Deus como um Deus sempre carrancudo, irado. Eu quero convidar você a pensar em Deus como um Deus tranquilo, um Deus de paz, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Mude o seu foco. Pense em Deus não apenas como irado carrancudo. Pense em Deus com leveza, com tranquilidade. Porque ninguém é comparável a Deus. Até quando ele se ira, ninguém é comparável a Deus. Outra coisa que Miqueias vai citar, que mostra que ninguém é comparável a Deus, é que ninguém ama prazerosamente como ele ama. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas tem prazer em mostrar amor, tem prazer em mostrar amor. Note, Deus não só ama, mas ele faz isso prazerosamente. Ele se deleita em amar. Se tem algo que ele tem, uma alegria, é de poder amar os seus. E volta a dizer, como ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, o amor de Deus não é alimentado pelo que a gente faz. É alimentado dentro dele mesmo. Deus não precisa de um estímulo para nos amar. Deus nos amou ainda pecadores. Eu acho isso sensacional. Eu não sei você. Mas esse amor de Deus encontra nele mesmo, em Deus, o alimento para amar, reamar aqueles que muitas vezes não respondem com amor a Deus. Veja o meu exemplo, o seu exemplo. Quantas vezes nós não respondemos de forma condizente, equivalente, nós nunca vamos conseguir, mas tentar de uma forma prática, ativa, mostrar o nosso amor para ele. A gente varia muito nas nossas demonstrações de amor. Pedro é um exemplo. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E com cabeça baixa, com tristeza, porque Pedro sabia que não conseguia amar Deus da forma ideal, mas ele amava do jeito que podia, mesmo errando. E quando se fala do amor de Deus,
diz que ele ama prazerosamente. É um Deus de amor. Os deuses gregos, quando você vai estudar um pouco da mitologia grega, você vai ver que o Deus grego não amava. O Deus grego era poderoso, era soberano, mas ele não amava, porque os gregos pensavam que se os deuses amassem, eles se tornavam fracos e vulneráveis. E Deus não tem esse receio, esse medo de amar, porque quanto mais ama, ele fica forte. E isso acontece com a gente. Quando nós amamos, nós ficamos fortes. Nós não ficamos fracos. Ninguém ama como Deus ama, porque ele ama prazerosamente. Outra coisa muito importante que Miqueias faz essa comparação, ele vai dizer que ninguém é comparável a Deus, porque ninguém renova a misericórdia como ele faz. A misericórdia é o ato de perdoar repetidamente, tendo no coração daquele que perdoa, a iniciativa e a continuidade de querer perdoar, não porque o outro tem condições de corresponder, mas porque o outro, que é alvo do meu perdão, é incapaz de responder aquilo que eu quero. Deus sabe que a nossa estrutura humana é incapaz de responder a todos os seus requisitos. Deus sabe que existe muitas vezes a intenção, o desejo, mas a fraqueza do nosso coração impede que muitas vezes a gente possa demonstrar, por meio da ação, da obediência, o compromisso que devemos ter com Ele. E é aí que entra a misericórdia, a compaixão de Deus. É quando Ele olha para nós, não como aquele que cobra uma dívida e é inflexível. Ele olha para nós e vê a nossa estrutura, como está lá no Salmo 103, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É essa capacidade de saber quem somos e saber da nossa incapacidade de responder plenamente a Ele, que Ele usa da ferramenta da misericórdia. O profeta Miqueias vai dizer isso no versículo 19. De novo terás compaixão de nós, de novo. Porque nós, humanos, não fazemos isso de novo. Nós damos uma, duas, três, no máximo, oportunidade para que a pessoa não erre mais. Mas Deus, de novo, usará de compaixão e misericórdia. Aquela história dos 70 vezes 7, é porque Deus faz isso. Deus é misericordioso, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ninguém é comparável a Deus, porque ninguém renova a misericórdia como Ele renova. Em quinto lugar, o profeta diz que ninguém é comparável a Deus, porque ninguém pesa e afunda as nossas maldades como Ele. Ninguém pisa, ninguém destrói as nossas maldades como Ele faz. Deus sabe que o nosso coração tem bondade, mas tem muita maldade também. E quando o salmista diz: pisarás as nossas maldades e tirarás todos os nossos pecados, mostra que Deus, Ele tem essa bondade contra a nossa maldade. E graças ao seu nome, porque sempre a sua bondade vence a nossa maldade. Deus quer que a gente trate a nossa maldade, procurando vigiar aquilo que no nosso coração é base para ações ímpias, maldosas, e que a gente dê lugar à bondade, que é um traço do fruto do Espírito, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. São coisas que o Espírito Santo vai fazer em nós. Mas a nossa maldade, de vez em quando, vai querer aparecer, sobressair. Saiba que Ele pisa a nossa maldade. E diz o salmista: e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Ele lança no mais profundo, para que a gente não tenha do que lembrar do que a gente foi um dia. Alguém disse que, baseado nesse texto, que Deus atira os nossos pecados no mais profundo dos mares, e ele não faz somente isso, ele coloca uma placa onde ele atirou os nossos pecados, e a placa está escrita: proibido pescar. Porque ele já lançou na profundeza para dizer: eu não vou me lembrar mais disso. E a gente também não se culpe e não venha lembrar dessas coisas, para que a gente não fique nos condenando, sofrendo. Pelo contrário, a gente precisa sentir o peso do perdão, não o peso da culpa. Porque se houve arrependimento sincero, o que deve prevalecer é a alegria de ter recebido o perdão de Deus em nossas vidas. Ele tira o peso dos nossos ombros. Quando ele convida, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse alívio é, sobretudo, o alívio da culpa. E quando a gente se sente perdoado por Deus, quando na nossa vida está o perdão de Deus, o nosso coração se enche de profunda alegria. E Davi, no Salmo 51, vai dizer: renova dentro em mim o espírito inabalável, restitui-me a alegria da salvação. Ninguém é comparável a Deus, porque ninguém pisa e afunda as nossas maldades como ele faz no fundo do mar. Por último, eu quero dizer que na ideia do salmista estava também o aspecto da fidelidade de Deus. Ninguém é comparável a Deus, porque ninguém é fiel às suas promessas como Deus é. Se tem uma coisa que é marca de Deus, é a fidelidade. A fidelidade significa estar firme, inabalável, naquilo que um dia propôs fazer, no compromisso no qual ele se colocou com dedicação e honra. A fidelidade é a capacidade inimovível de se permanecer firme em um propósito, em uma decisão. E eu penso da ótica humana, é muito difícil pensar como Deus pensa. Por quê? Porque diante de uma atitude diferente, a gente tende a agir da mesma forma. Imagine se Deus fizesse isso, quando você se afastasse dele, ele se afastasse de você e nunca mais te procurasse. Mas Deus é fiel. E essa fidelidade faz com que Deus seja Deus de amor, de graça e de perdão. E que mantenha as suas promessas sobre nossas vidas. Diz assim o versículo 20: mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Deus não muda. Deus é fiel nesse relacionamento. Que a gente aprenda de uma vez por todas a importância de ser fiel. Mas quando eu falo em ser fiel a Deus, eu não estou falando de ser perfeito, porque as nossas promessas muitas vezes a gente descumpre. A nossa fidelidade a Deus reside no fato de a gente nunca desistir de Deus, de cair e levantar, de continuar em direção a Ele sempre, de nunca abandoná-lo, pelo contrário, estar atrás dele, nem que em frangalhos, mas atrás dele, seguindo os seus passos. Porque ninguém é comparável a Deus. E quando a gente descobre esses pontos que hoje eu apresentei aqui para você, para mim mesmo, meu coração se enche de profunda alegria. Porque ele é diferente de tudo e de todos, e graças a Deus, porque essas diferenças de Deus promovem em nós paz e segurança. E é por isso que eu quero orar com você, falar com Deus e agradecer, porque ninguém é comparável a Ele. Deus amado, Deus incomparável, nós adoramos o Teu nome nessa hora.
porque ninguém é comparável a ti, Senhor, ninguém. Há muitos deuses que cobram faturas, que são exigentes, caprichosos, deuses do engano. Mas o Senhor é um Deus zeloso e ao mesmo tempo é um Deus misericordioso. É um Deus que perdoa os nossos pecados, que nos ama apesar de nós. É um Deus fiel, leal. É um Deus que tem no teu coração um sentimento de misericórdia a nosso favor. Obrigado, porque em tudo que o Senhor é superior, nos favorece e traz ao nosso coração segurança, alegria e paz. Continua agindo assim com a gente e ajuda-nos, Senhor, a estar sempre nessa relação, nessa comunhão com o Senhor, fazendo o nosso melhor para te agradar e te honrar. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe muito sua vida, fica com Ele hoje e sempre.